Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Questões de Matemática. Se vocês estão gostando do material, eu peço que se inscreva no canal, clique no sininho e dê um joinha e comenta esse vídeo também. Pessoal, vamos falar nessa aula sobre permutação circular, que é essa fórmula aqui, n-1 fatorial. Permutação, pessoal, é a mesma coisa de fatorial, viu? Então, da nossa aula passada, vou deixar no card aqui a aula. É a mesma coisa, é o mesmo fatorial, não muda nada não. Então, como é que a gente vai estudar isso? A permutação circular, ela estuda como você coloca em um círculo elementos dispostos. Então eu vou começar com um conjunto de elementos chamados A, B e C, que são esses pontos verdes aqui. Vou identificar aqui. Aqui é o ponto A, o ponto B e o ponto C, nesse meu conjunto X. Beleza. A pergunta é, como eu posso colocar, esses três pontos nesse círculo de quantas formas diferentes eu posso colocar o A, o B e o C nesses pontos, Então, aqui eu tenho essa primeira opção. Qual é a observação que eu faço? A gente pode, em vez de ser um círculo, a gente pode colocar esse círculo em forma de uma linha, Posso cortar bem aqui, onde tem o A, e fazer uma linha. É o que eu vou fazer aqui, ó. Cortei no A e fiz uma linha. E vou identificar o ponto A, B e C. Ponto A, ponto B e ponto C. Beleza. Só que veja bem, ó, eu tenho essa disposição aqui, A, B e C. Qual é a outra disposição que eu tenho? Vou colocar de outra forma esse A, B e C. Vou começar aqui sendo A, aqui sendo B e aqui sendo C. Aí, qual é a diferença, pessoal? A diferença é que na permutação circular, a gente tem o sentido anti-horário ou horário. Então você vai escolher um desses sentidos para organizar os elementos. No caso eu vou escolher aqui o sentido anti-horário. Então se eu começar do A a ler aqui o sentido anti-horário, começar a ler A, B e C. Então eu vou aqui para essa minha outra circunferência e vou ler no sentido anti-horário, A, B e C. Ou seja, a minha leitura foi a mesma. Então, essa disposição aqui que eu fiz, a primeira, é igual à segunda. Por quê? Porque na minha leitura, no sentido anti-horário, vai ser o mesmo elemento. De novo, eu começo a ler pelo A aqui, no sentido anti-horário. A, B, C. Agora eu vou começar com A nessa outra circunferência, lendo no sentido anti-horário, A, B e C. Então não interferiu, a leitura é a mesma. Por quê? Eu vou só girar esses elementos. Na primeira, eu peguei o A e girei aqui para o B virou o C e o C virou o A, que gerou nessa outra. Só que eu vou pegar essa segunda circunferência e também colocar em linha. Está aqui, ó. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar no C aqui de novo, em cima. Eu sempre vou cortar aqui em cima. Pronto, quando eu corto aqui, vai ter o quê? C, A, B. Por que que eu estou fazendo em linha? Porque a leitura na permutação circular é no sentido anti-horário, que eu estou fazendo aqui. A leitura da linha, da permutação em linha, é no sentido da esquerda para a direita. Então, se você ler aqui,
nessa primeira linha, ABC. Aí se você for ler nessa segunda linha, ó, A, se começar pelo A, né? A, B. Aí você não pode voltar para o C, porque você sempre tem que ler no sentido onde você começou. Se na linha eu estou lendo da esquerda para a direita, eu sempre tenho que ler da esquerda para a direita. Então você vê que essa ideia de ler no mesmo sentido, ela não dá certo para me ler aqui nessa segunda. Ó. Eu começo com A e depois aí eu leio o B. Aí não tem como eu voltar para a esquerda e ler o C. Então a ideia da permutação circular é essa, é uma leitura no mesmo sentido, que no meu caso aqui é o sentido anti-horário, ser igual. Então esses elementos são iguais. Porém nas linhas isso não funciona. Então esse agrupamento aqui, ó, ABC e CAB já são diferentes na linha. Porém no círculo, né, esse agrupamento aqui ABC é igual. Continuando, eu vou fazer mais uma aqui que eu vou terminar o giro, né? Eu peguei o A aqui, girei para essa posição, ficou ABC nesse círculo. Agora eu vou pegar o A e jogar nessa posição aqui. Vou só girar. Aqui vai ser A, em cima vai ser o B e aqui embaixo vai ser o C. Pronto. Então vamos lá fazer o treino. Ó. Vou ler no sentido anti-horário, começando com A. A, B, C. Nesse terceiro círculo. Então a leitura foi a mesma. Tudo, tanto no primeiro, como no segundo, como no terceiro círculo, a leitura no sentido anti-horário é A, B, C. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar bem aqui em cima no B, sempre eu vou cortar na mesma posição, corto aqui no B e vou fazer a linha dele. Fiz a linha, então eu começo com o B aqui, B, o outro ponto C e o outro ponto A. Então é aquela história, ó. Você sempre tem que ler no mesmo sentido. Nessa linha, se eu começar a ler do A da esquerda para a direita, não vai dar certo eu encontrar o ABC. Por quê? Porque eu paro no A. Eu não posso voltar para a esquerda e contar o B e o C. Só se essa linha fosse o meu círculo. Ou seja, essas três disposições circulares acima me dão uma única forma de organizar. É ABC. Porém, se eu pegar esses três círculos e transformar em linhas, aí já são diferentes. Por que eu estou falando isso? Porque no nosso princípio, né, nosso princípio fundamental da contagem, sem repetição, se for em linha, basta aplicar o princípio, né? No caso aqui, ó, eu tenho um espaço para 3 elementos, então aqui é 3. Então, o próximo é 2 e o próximo é 1. E isso aqui é igual a 3 fatorial. E 3 fatorial é igual a 6. Beleza. Só que esse fatorial aqui, né, que eu tenho 3 elementos, então é 3 fatorial. Ele dá todas as formas de eu colocar o A, B e C nesses pontos. Se for uma linha. Como eu quero a disposição circular em um círculo, por exemplo, A, B e C aqui, ele é contado 3 vezes. Se fosse linha, né, ele ia ser contado aqui, ó, 1, 2, 3. 3 vezes, de forma diferentes, na linha. Só que na circular, elas são iguais. Então eu tenho que excluir essas 3. Isso aqui vai ser igual para qualquer n. Eu fiz com 3 para tornar mais simples, mas sempre quando aqui eu começar a ler a partir de um certo ponto, que no meu caso aqui foi o A, e eu vou girando, né? Se são 3 elementos,
vai me dar 3 combinações dessas iguais. Se forem 4 elementos, aí vai me dar 4 combinações dessas iguais, 4 grupos. Estou falando muito combinação, não vou falar combinação porque é o próximo assunto. 4 grupos iguais. Se for n elementos em forma circular, seria n grupos iguais. Por que eu estou falando isso aqui, né? Que eu vou colocar à disposição aqui, ó. Vou começar com A1, A2, A3, A4, A5, reticências, AN. Então, se fosse N elementos para me colocar nesses pontos verdes claros aí, eu teria o que, ó? Se fosse em linha, a minha quantidade de forma que eu poderia colocar esses grupos aqui, né? Misturar aqui, aqui começa com A1, A2, mas aí eu poderia botar o A2 aqui e um A1 aqui. A forma que eu posso agrupar essas letras nesses pontos é n fatorial, pelo princípio multiplicativo sem repetição. Porém, como eu quero de uma forma circular, aí eu vou selecionar o que? Eu vou selecionar uma sequência desses A's aqui, ó. E eu escolhi a mais simples, do A1, A2, A3, A4, A5, reticências até o AN. Porém, essa minha sequência aqui, S1, ela tem N iguais a ela quando eu girar esse meu círculo. Da mesma forma aqui com 3 elementos, ó, o A, B e C. Quando eu giro ele, eu tenho 3 disposições que são iguais, porque a leitura no sentido anti-horário vai ser igual. Então eu tenho 3. Se for N letras aqui, para me chamar esses pontos, quando eu girar a partir do A1 aqui, for mudando aqui, né, passando por todos os pontos, eu vou girar isso aí N vezes. Então eu vou ter N disposições dessas letras A's aí iguais, N iguais. Portanto, o meu N fatorial, que se fosse em linha, né, seria N fatorial grupos. Se fosse em linha, seria N fatorial grupos. Porém, como não é linhas, é em colunas, eu vou ter o que? Não é linhas, é em círculos. É uma forma circular, essa forma de eu colocar essas letras A's aí em uma forma circular. Eu vou ter N sequências de S1, por isso que eu coloquei N vezes S1. Aí eu vou ter uma outra sequência. Por exemplo, se eu trocar aqui o A1 com A2, em vez de aqui ser A1, aqui vai ser A2 e aqui A1, e o resto fica igual. Aí sim, é uma outra sequência, porque eu não girei completa. Então essa nova sequência eu chamo de S2. E aí segue o mesmo raciocínio. Eu vou ter N sequências iguais a S2. Por isso que eu coloquei N vezes S2. Mas vou ter outra sequência, vai ter outra sequência, né? S3 com N iguais a ela, mais reticências, mais SK, N vezes SK, porque é N sequências iguais a SK. Então, na verdade, eu contei essa S1, essa minha sequência S1, N vezes, a sequência S2, N vezes, a sequência S3, N vezes, e a sequência SK, N vezes, se fossem linhas. Essa contagem aqui é o meu N fatorial. Mas, como não é em linhas, é em forma circular, eu contei essas aqui iguais. Então, eu contei N vezes a mais cada sequência. O que é que eu vou fazer? Esse meu N fatorial, que é a quantidade em linhas de sequências,
eu posso, se eu contei o S1 n vezes, né, o S2, o S3 e o SK n vezes, eu contei N1 mais S1 mais S2 mais S3 mais reticências mais SK N vezes. Ou seja, quem é o meu K? Né? Eu estou contando as sequências que podem ser formadas no círculo. S1 é a primeira, S2 é a segunda, S3 é a terceira, até o SK. Então, na forma de eu colocar esses A's aqui em forma circular, é K vezes, porque na minha contagem aqui, né, na minha abordagem, nessas minhas sequências, elas vão ser a contagem verdadeira até a sequência SK. Então, a minha contagem verdadeira, que é K vezes, ela foi contada N vezes. Por isso que eu coloquei N vezes a soma das sequências. Agora, veja bem, N fatorial é a quantidade total de formas que eu posso colocar, né, de agrupar esses A's aí, se fosse em linha. Porém, em colunas, eu contei as sequências, todas as sequências, N vezes. Se eu contei N vezes, significa dizer que o meu N fatorial ele é divisível por N. Porque essas sequências foram contadas N vezes a partir da contagem N fatorial das sequências dessas letras A's em linhas, dispostas em linhas. Por que eu estou falando isso tudo? Porque eu posso dividir o N fatorial por N. Ó. Então, essa contagem aqui de S1 até SK me dá a contagem verdadeira das formas que eu posso colocar esses A's aí. É o meu K. E esse meu K é esse N fatorial sobre N. Então, esse aqui eu posso desenvolver o N fatorial, vai ficar N vezes N menos 1 fatorial sobre N e repito a minha soma das minhas sequências. Então, aqui eu posso cortar N com N e eu vou aqui para cima, ó, porque tem espaço aqui, vai me gerar o que? Vai me gerar que N menos 1 fatorial é a contagem das minhas sequências S1, S2, S3, reticências, SK na forma circular. Ou seja, agora aqui sim é a verdadeira contagem circular, porque eu excluí as repetidas, que eu contei N vezes de forma repetida. Bem, então a conclusão é que N menos 1 fatorial é igual a K. N menos 1 fatorial é igual a K. E K é a quantidade de formas que eu posso dispor esses meus elementos, né, que são minhas letras A's, no círculo. Então a fórmula que foi demonstrada é N menos K, N menos 1 fatorial, né, que é a nossa permutação circular. Beleza, pessoal? Forte abraço e até a próxima.